Fundos imobiliários, uma maneira mais fácil para você começar a investir em imóveis mesmo com pouco dinheiro. Ficou interessado? Assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é James Dorme, sou estrategista financeiro, ensino estratégias para as pessoas mudarem de vida. No vídeo de hoje eu vou te falar um pouco mais sobre fundos imobiliários. Talvez hoje você começou a fazer seu dinheiro sobrar no final do mês, mas não sabe aonde investir para ele render mais, né? Então, muitas pessoas colocam o seu dinheiro na poupança ou colocam em bancos estilo Nubank, né? Banco Inter, que rende pelo menos 100% do CDI. Não está errado, né? Se você está montando a sua reserva de emergência, eu sempre falo, coloque seu dinheiro num lugar seguro, com liquidez diária, e que renda pelo menos 100% do CDI. Então isso você encontra em vários locais, né? Então, tipos de investimento mais seguros para você deixar a sua reserva de emergência. Tesouro Selic, nos bancos que rendem pelo menos 100% do CDI, né? Estude bem antes de investir seu dinheiro, isso não é uma recomendação de investimento. Estude bastante. Mas geralmente, né, a gente fala que você tem que deixar esse dinheiro de reserva de emergência num lugar seguro. E quanto que é esse dinheiro de reserva, James? Geralmente, 6 vezes, de 3 a 6 vezes o seu custo mensal. Então vamos supor que o seu custo mensal é de R$1.000. Você teria que ter, né, nesse local seguro, né, uma renda fixa de 3 a 6 meses esse valor que você tem de custo de vida, né? Beleza. Bom, James, agora eu queria começar a investir em algo que possa me dar uma rentabilidade um pouco maior. Uma coisa que a gente fala quando a pessoa quer ir para renda variável, né? Eu indico as pessoas geralmente começarem por fundos imobiliários. Por quê? Porque fundos imobiliários não tem tanta volatilidade. O que é volatilidade? É o sobe e desce do mercado quando você entra na renda variável. Claro, existem exceções. Por isso, mais uma vez, gente, não saia vendo um vídeo no YouTube e sai correndo investir sem antes estudar mais sobre o assunto. Eu sempre falo para as pessoas, antes de você investir seu dinheiro, estude bastante. E mais uma vez, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Você tem que estudar para ter certeza que você está colocando seu dinheiro no lugar certo. E se está de acordo esse investimento, está de acordo com o seu perfil de investidor. Mas beleza, você já estudou. James, eu estudei e eu vejo muitas pessoas falando que fundos imobiliários é uma boa opção. Por que você acredita que é uma maneira mais fácil de investir em imóveis, né? Bom, eu já falei aqui no canal várias vezes, se você não me segue aqui no canal, já me segue, porque eu sempre estou trazendo dicas simples e fáceis para as pessoas investirem seu dinheiro, né? E outra, se você gostou do tema desse vídeo, também já clique em gostei. Assim eu sei quais vídeos você gosta mais, eu trago mais conteúdos sobre esse assunto, combinado? Bom, eu sempre falei que aqui no canal, muitos anos atrás, né? Quando eu conheci minha esposa, já faz 14 anos, cara, a gente era endividado, né? E a gente trabalhava demais e a gente era econômico. Então, primeira coisa, a gente trabalhou. Começou a sobrar um dinheirinho, o que a gente fez? A gente foi pagar nossas dívidas, né? A gente tinha bastante dívidas. Depois de 1, 2 anos, a gente quitou nossas dívidas e a gente queria investir nosso dinheiro, né? Então, a primeira parte a gente deixou na reserva de emergência. A gente também começou a investir nos nossos próprios negócios. Então, a gente trabalhava numa empresa durante o dia e começou a investir para abrir nosso próprio negócio, trabalhando à noite, trabalhando nos finais de semana. Foi assim que começou, né? Depois de um tempo, erramos bastante, eu e ela, mas depois de um tempo a gente queria investir. Só que a gente não tinha conhecimento, né? E há muitos anos atrás não tinha essa quantidade de vídeos no YouTube. Então, o que você sempre ouve das pessoas mais velhas, né? Quer investir seu dinheiro? Investe em imóveis que não tem erro. E lá atrás, a gente não tinha conhecimento, o que a gente fez? Com um pouquinho de dinheiro que a gente tinha guardado, a gente deu de entrada no imóvel, né? A gente deu de entrada no imóvel, financiou o imóvel e botou esse imóvel para alugar. Então, todos os meses, a pessoa pagava o aluguel para a gente e a gente pagava a prestação do imóvel. Bom, na teoria, lindo, né? Só que, quando a gente fez isso, primeiro a gente comprou um apartamento, né? Para começar a trabalhar nesse estilo, né? Investir nosso dinheiro. Só que a gente pensava, bom, compramos, colocamos para alugar,
rapidinho aluga. Não, demorou um bom tempo para ser alugado, uns 6 meses. Então, toma cuidado, se você quer investir em imóveis tradicionais, tem isso. Quando o teu imóvel não está alugado, você tem que pagar lá o condomínio até ele alugar, né? E aí outras taxas que às vezes tem que pagar, IPTU e tudo mais. Bom, beleza. Depois que o seu imóvel é alugado, também tem umas dorzinhas de cabeça, né? Além da rentabilidade ser baixa, dependendo da cidade, né? 0,3%, 0,4% o valor do imóvel. Além da rentabilidade ser baixa, muitas vezes aconteceu um problema estrutural no imóvel. Cara, você tem que mandar alguém lá para arrumar. Ou seja, são pequenas dores de cabeça que você vai aprendendo só depois que você começa a investir nesse segmento. Além disso, muitas vezes você não tem conhecimento. Pô, será que o imóvel que eu estou comprando para alugar é bom? É uma boa localização? Cara, não é isso que você trabalha, né? Você não é um corretor de imóveis. Então, muitas vezes o corretor querendo vender fala, nossa, é uma ótima oportunidade. Você vai lá e compra, putz, é super ruim, não tem muito acesso a ônibus, enfim. E aí, cara, às vezes você pega o imóvel e ele demora para ser alugado. Então, toma cuidado. Bom, eu fui aprendendo isso com o tempo, né? E eu e minha esposa, hoje a gente tem 5 imóveis lá em Curitiba, que alguns estão alugados, outros estão para vender. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, se fosse para investir em imóveis, né? Eu já estou colocando para vender alguns dos meus imóveis, por quê? Porque eu quero pegar essa parte dessa grana e investir em fundos imobiliários. Eu já tenho um bom valor investido em fundos imobiliários hoje, mas eu quero aumentar ainda mais quando eu falo de investir em imóveis, né? Quando você investe no imóvel tradicional, pô, às vezes só para você dar entrada, dependendo do valor do imóvel, é 20, 30, 40 mil reais, certo? Em fundos imobiliários, tem fundos imobiliários com 10 reais. Eu não estou falando para você investir nesse fundo imobiliário, mas estou te dizendo que com apenas 10 reais você já começa a investir em fundos imobiliários, né? Outra coisa, risco de vacância. Eu peguei esse imóvel aí, botei para alugar, beleza. Depois de 6 meses consegui alugar ele. Só que quando a pessoa fala assim, não quero mais, beleza. De repente eu estou ganhando, vamos supor que eu estou ganhando R$1.000 de aluguel. O cara entrega o apartamento, no outro mês quanto que eu estou ganhando? Nada. E ainda tem que pagar condomínio, né? Em fundos imobiliários, eu vou até pegar um fundo imobiliário no final desse vídeo para te dar de exemplo para você entender melhor. Mas dentro de um único fundo imobiliário, pô, às vezes pode ter 10, 20, 30 imóveis, né? E às vezes alguém entrega uma sala desses 30 imóveis, beleza. Você continua recebendo aluguel dos 29 através de um único fundo imobiliário. Outra coisa, responsabilidade de manutenção. Se o imóvel é teu, cara, estragou qualquer coisa, você tem que mandar alguém lá arrumar, né? Quando você está no fundo imobiliário, tem um gestor que cuida de tudo isso para você. Então você não tem essas dores de cabeça. Outra coisa, liquidez. Pô, tem um imóvel lá que eu botei para vender, cara, já faz uns 6 meses que eu quero vender esse imóvel. Esse imóvel tem um valor um pouco mais alto, tá difícil, ainda mais com essa Selic alta, né? Poucas pessoas estão conseguindo financiar. Então tá difícil vender esse imóvel. Agora, nos fundos imobiliários, se eu quiser vender para o preço de mercado que está no dia, pô, eu vou ali, coloco a boleta de venda, né? 2 dias o dinheiro está na conta da minha corretora. Então, a liquidez é muito maior. Outra coisa, gestão profissional. Você lembra que eu te falei? Pô, quando eu fui comprar um imóvel lá, eu não sabia se eu estava fazendo um bom negócio ou não, né? O corretor falou que eu estava. Depois, alguns dos imóveis foi descobrir que não era tão bom assim, né? Pô, quando você pega um gestor que trabalha com isso há anos, né, no fundo imobiliário, ele sabe, pô, esse imóvel aqui que a gente vai comprar hoje, a tendência é que ele se valorize e lá na frente os cotistas vão ganhar dinheiro, né? Se acontece algum problema, alguém não paga o aluguel, o fundo imobiliário tem um setor jurídico para fazer a cobrança desses aluguéis. Então, a gestão profissional é o grande diferencial. Então, eu invisto hoje em fundos imobiliários há mais de 4 anos. Eu gosto muito. É o jeito mais simples e fácil de você investir em imóveis. Hoje, você já investe em fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E as pessoas se perguntam, James, o que você olha na hora de investir em fundos imobiliários? Bom, eu olho alguns critérios, eu até anotei aqui para você, são vários, né? Eu vou botar aqui alguns que eu olho, né? Então, eu analiso seu P sobre VP, a qualidade dos imóveis, eu abro os relatórios gerenciais e olho a qualidade dos imóveis, os inquilinos, a localização,
a vacância, os contratos, né? Será que os contratos são típicos, atípicos? Eles vão vencer a curto, ou a médio, ou a longo prazo? Qual ramo de atividade? Porque vamos supor que eu pego um fundo imobiliário do segmento galpões logísticos e ele só trabalha com um tipo de segmento. Pô, se aquele segmento vai mal, né, de repente, todos os inquilinos são afetados. Só que se naquele fundo imobiliário tem segmentos diferentes, isso também aumenta as chances de eu estar mais protegido, né? Enfim, são várias coisas que eu sempre olho, tá? Então, em todos os meses eu vou comprando um pouquinho, para quê? Porque todos os meses tem oportunidade, gente. Então, assim eu vou conseguindo melhorar sempre o meu preço médio. Então, se está baixo, eu compro. Se está alto, alguns fundos imobiliários, eu dou uma olhada. Opa, esse aqui está melhor. Então, eu vou lá, compro para quê? Para eu sempre estar investindo todos os meses e os meus dividendos estarem aumentando sempre, né? A bola de neve dos dividendos. Beleza. Então, eu vou pegar aqui, para você que ainda não entende muito bem de fundos imobiliários, eu vou pegar um fundo imobiliário aqui de exemplo. Isso não é uma recomendação de investimento, mas o fundo imobiliário é só para você entender como que funciona a lógica, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um fundo imobiliário. Ó, eu peguei o fundo imobiliário aqui, o XPML11, né? Que é um fundo imobiliário do segmento Shopping Centers. O XPML11, nos últimos 12 meses, pagou 8,99%. Seu valor patrimonial é de 98,77%. Seu P sobre VP é de 1,03. O XPML11 é um fundo imobiliário do segmento Shopping Centers, tá? É um fundo imobiliário do tipo tijolo. O foco dos seus investimentos está majoritariamente em propriedades de shoppings. Fundos de tijolo como o XPML11, essa característica pelo motivo de obter imóveis físicos, podendo o fundo rentabilizar através da compra ou construção para gerar aluguéis ou também ganhar com a venda de imóveis. Então, esse fundo XPML11, ele tem vários shopping centers. E como que esse fundo pode ganhar dinheiro? Com os aluguéis pagos pelos inquilinos todos os meses. Quando ele vende algum imóvel também, então, ele tem participação em um imóvel X lá, um shopping center X. Ele quer vender parte da participação dele. Se ele vender com lucro, ele pode repassar também, né, esse lucro para os cotistas. Então aqui a gente pode ver nesse gráfico o histórico dos dividendos, né? Ó, no mês 3 ele pagou 0,80% de dividend yield, no mês 4 também 0,80% e no mês 5 0,79%, tá bom? Então aqui você pode acompanhar mais detalhes do fundo. E olha que legal, em novembro de 2017 o valor patrimonial dele era de 96,08, né? Hoje o valor patrimonial dele é de 101,27. James, o que isso significa? Assim como os imóveis tradicionais, ao longo dos anos, os fundos imobiliários de tijolos tendem a se valorizar também. Então você pode ganhar dinheiro com os aluguéis, mas também com a valorização dos imóveis deste fundo imobiliário, né? Bom, vamos lá. E aqui, só para você entender ainda mais, né, eu abri o relatório gerencial dele, né? E você pode ver aqui, ó, alguns dos shopping centers, tá? Então aqui, ó, ele tem esse shopping center Catarina Fashion Outlet, ele tem quase 40% de participação neste shopping. Nesse shopping ele tem 149 lojas, gente, 149 lojas. Com uma única cota, além de você ser sócio de vários shoppings, dentro de cada shopping existem várias lojas. Então nesse aqui, ó, 149 lojas. Nesse aqui, ó, no Guarulhos, em Guarulhos, o International Shopping, 390 lojas. E aqui em São Paulo, Plaza Sul Shopping, 207 lojas. E por aí vai, gente. Olha quantos shoppings eles têm, quantas lojas eles têm. Claro, cada shopping, ó, esse aqui, por exemplo, ele só tem 8% de participação no Shopping Cidade de São Paulo. Mas você pode perceber que quando você investe em fundos imobiliários, o seu risco é muito pulverizado. Bom, e é por isso que eu adoro investir em fundos imobiliários. Agora me conta, hoje você já investe em fundos imobiliários?
Comenta aqui embaixo, né, qual fundo imobiliário você mais gosta, que aí eu posso ver o comentário de vocês e trazer mais um vídeo sobre o assunto, tá bom? Se você tem alguma dúvida sobre fundos imobiliários, comenta aqui embaixo que eu quero saber. E agora, assiste outro vídeo que está muito legal. Um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!